Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez. Nós estamos falando aqui, né, do Mente Holística Cast, porque a gente trata desse tema dentro do holístico. Porque a gente sabe que somos um todo, a gente é um conjunto, corpo, mente, espírito. E o alimento que é dado, né, para uma parte, ela reverbera em outra. Hoje eu estou aqui com uma convidada bem especial. É uma pessoa leve, é uma pessoa que assim está em busca, né, de processos de mais internos mesmo. A gente sabe que chega um tempo na vida, depois de tanta coisa que a gente passa, a gente quer ser mais leve. Eu entendo que essa convidada de hoje vai falar aqui sobre algo que eu também não conhecia, então para mim também vai ser novidade. É a Jaqueline Santana. Ela vai falar sobre dança, movimento corporal, e então acho que vai ser bem especial. Muito obrigada, Jaqueline, por ter aceito o convite, né? A gente se conhece por aí assim muito rapidamente, mas que bom que você aceitou estar aqui comigo e compartilhar isso, que eu achei maravilhoso esse processo, esse trabalho. Isa, olha, eu agradeço muito a você e a todos que estão assistindo Mente Holística. Você é assistida por mim e por muitas pessoas que estão nesse caminho, e eu vejo todo dia o benefício que você traz. Então, o agradecimento meu, em particular, porque o Sistema Rio Aberto também mandou agradecê-la pela oportunidade, porque o Movimento Vital Expressivo, que é um braço do Sistema Rio Aberto, é pioneiro aqui em Goiânia. Ah, tá. E é Sim. Você que está trazendo esse movimento para cá, Jaqueline? Sim, né? Aqui em Goiânia não temos ainda uma pessoa que está trabalhando com movimento vital expressivo, né? Uhum. Permite-me explicar? Claro, eu já queria perguntar de onde que veio. Primeiro, nós vamos saber assim a Jaqueline. Como que é? Okay. Quem é a Jaqueline? Onde nasceu? Enfim, se tiver uma história, algo, né, assim, da sua vida que você achar legal, vamos compartilhar. É bom a gente saber, né? Eu tenho sempre também essa estratégia de contar de onde vem, né? A pessoa, porque que ela está trabalhando com determinados atividades e tudo mais. Eu sou de Goiás, nascida em Goiânia, mas a família toda é estruturada em Goiás. Né? Sim. Fui criada com minha avó desde tenra idade, 3, 4 anos. Minha mãe precisou me deixar aqui, ficou em Brasília, né? Professora. E uma família de 13 irmãos da minha mãe, né? E todos de Goiás, né? Numa época aí que o pessoal vinha para Goiânia aos poucos procurar se formar, né? Sim. Então a maioria, né, conseguiu tirar o seu diploma, se graduar, se espalhar, tinha tio no Rio. Então acabou que na vinda da minha avó aqui para Goiânia, eu vim morar com ela. Né? E minha mãe sediou-se em Brasília e vinha todo final de semana para cá. Lógico que já tem uma história, por isso que eu toquei, né? Sim. Já tem uma história com um desdobramento emocional, aquela coisa toda. Claro. Mas minha mãe tinha 12 irmãos, porque teve um filho da minha avó que faleceu ainda bebê. Então, eram 12 tios me olhando. Isso, né? Imagino. 11 tios me olhando, né? Porque lá era a centralização de tudo. Então, foi assim uma infância que entre etapas e beijos, conhecimentos e desconhecidos, Sim, claro. A gente vai aprendendo muito, né? E com tios, que era divertido. Então, essa idade da minha infância se resume assim: quintal, galinha, correr atrás de cachorro, correr da minha avó e o cipózinho, porque naquele tempo não tinha essa coisa. Da psicologia. Não, era aquela coisa, pega a Jaqueline lá, que eu vou dar uma correção nela. Nossa, era demais. Era a minha vizinha subindo em cima do telhado, era aquela infância mesmo, de apertar a campainha do vizinho, né? Legal. Então, tem essa parte boa
que eu alimentei. Claro. É lógico. Por quê? Porque a partir do momento que você passa 57 anos, que agora eu vou fazer 57, e nasci no ano da criação do Rio Aberto. Agora Olha, vê a né? história, o link aí, né? Olha o link. Então, dali para cá, nesse caminho, aos 10 anos eu descobri o diabetes tipo 1. Então, nesse período, foi um período de muito sofrimento, eu acredito até que mais para minha família, no sentido de entender o que significava ter uma criança em 1976, onde nem se sabia muito sobre as estratégias de tratamento do diabetes tipo 1, que é aquele que precisa da reposição de um hormônio chamado insulina. Então, era assim, sentença quase que de morte. É verdade, era muito escuro o tema, não tinha... Era. E ainda no sentido que ainda temos muitas dificuldades para ensinar as pessoas, né? E ter os benefícios e os insumos necessários para o tratamento adequado. Sim. É uma luta contínua. Por que eu estou falando isso, entrando nisso? Porque ali se desenvolveu a sementezinha da Jaqueline Educadora em diabetes, né? Entendi. Então, olha que coisa. Foi isso, né? Eu consegui sobreviver, claro, apesar dos contras, né? Mas foi um período difícil porque como o diabetes ele age muito também dentro do seu organismo e exigindo você continuamente um equilíbrio, né? Entre a glicemia que você tá e as coisas que você faz. Naquele tempo não existia nenhum aparelho sequer para, por exemplo, medir a glicemia do momento. Exatamente. Então era tudo muito fechado. Sim. Era alimentação fechada, tudo muito mental. Sim. Eu tinha que aprender, e eu tenho essa necessidade desde pequena. Então, porque eu comecei nessa seara de busca por algo diferente daquilo que eu estava vivendo, muito nova, desde quando eu aprendi a ler, eu já tinha livros, né, que a gente fala, eu não me recordo bem, mas eu lembro de ler textos assim que me levavam para um outro caminho. Claro. Né? Isso tudo hoje eu olho para trás e falo, não existe ponto sem nó. Com certeza. Né? É claro. Então, no meio das lágrimas, no meio das dificuldades, nos meios dos obstáculos que eu encontrei, eu sempre, hoje, né? Há 10 anos atrás eu lembro que em algumas entrevistas sobre diabetes, eu falava, hoje eu compreendo, porque toda etapa a gente vai compreendendo os degraus que você vai conseguindo atravessar. Sim, com certeza. Me formei-me, né, na PUC, Universidade Católica, em Direito, fiz especialização em Direito Penal, Processo Penal, mas eu já estava dentro da Associação de Diabetes. Sim. E eu fiz uma caminhada ali dentro de quase 14 anos. Isso lá, eu tinha o quê? 23, 24, por aí, né? E também estava dentro de uma instituição filantrópica já, que eu passei por várias religiões. Sim. Nessa busca, passei por várias religiões também. Essa coisa contínua de descobrir essa ligação. Né, onde o porquê das coisas. E como que eu poderia pegar, transformar toda aquela, que eu entendia já isso, esses obstáculos, né, em aprendizado mesmo. Sim. Né? E contribuir, né, Jaqueline? Porque eu vejo isso também, contribuir. Porque se você já entra numa associação para falar sobre isso, para esclarecer, né, porque você passou, isso é sensacional, é dar utilidade para a sua experiência. Vou confessar para você que isso também foi uma lição, porque eu aprendi o que é se doar, filantropia, nesse trânsito. Porque eu não entrei porque eu tinha já essa noção. Eu entrei por uma questão egoística, que é o processo do aprendizado de uma pessoa que está sofrendo com um processo crônico, que você está entre uma coisa e outra, e idealiza ali um grupo que, nossa, aquilo ali vai me salvar.
né? Eu vou... E eu, né, não é ajudar o outro. Na verdade, quando eu entrei e vi aquele grupo se formando, eu comecei a ter... hoje eu sei que é uma energia, um campo que ali se formou. Sim, com certeza. Esse campo aí com pessoas hoje bem conhecidas e que ajudaram demais, né? Quem me convidou e teve ali, que é o pessoal da Cristina, que hoje é política, né? Ela também fazia parte desse grupo. O doutor Jair Campos, que também foi um grande fundador disso aí. Todos com processos paralelos, ou querendo ajudar uma pessoa, ou querendo ajudar a causa em si. Eu estava ali, aqui no meu campozinho, mas esse contato com as pessoas me fez ter a noção, inclusive, do que eu estava fazendo na irradiação. Porque na irradiação eu já fazia um trabalho com criança. Fazia teatro com criança, dança com criança. Olha o rio aberto. Exatamente. Eu vou explicar por que isso. Então, esse processo aí durou 14 anos. Fiz eventos aqui em Goiânia, aprendi como é que é esse contato maior, trazendo a saúde pública para o tratamento, as universidades, tudo isso. Foi um processo muito grande, em contato com outras associações, em contato com Brasília, com o Ministério, com tudo. Eu tive uma noção disso. Mas não era esse o caminho, né? Também. O direito serviu muito para me entender as políticas públicas. Isso tudo num processo de conhecimento mental. Claro. É isso mesmo. Precisava eu também, junto com as outras coisas que eu fazia, me desenvolver em outras áreas, porque eu via que só esse entendimento do diabetes, como é que trata, como é que faz, como é que usa a bomba, como é que... Tinha algo que desconectava. Por que algumas pessoas tinham tanto poder aquisitivo, não conseguia controle, sendo que tinha tudo à disposição? E, né? Por que a política pública, ele não precisa da política pública, mas ele não consegue, sabe? E o outro, às vezes, que não tinha nada, conseguia um controle. Essas coisas me chamavam muito a atenção. Eu lembrei da Jaqueline lá atrás, lendo os livrinhos, né, que fazia a conexão do emocional com o espiritual, sabe? Eu nem sabia o que é alma, o que é espírito, o que é... Não tinha. Mas essas coisas foram me captando. Então, eu falava, bem, se eu acho aqui que educação é nenhum agravo, porque não é só diabetes que depende disso, aí eu já vou largar a nossa mente. É uma coisa bem mais complexa. Sim. Você não trazer a coisa só para você. Sim, é a empatia também, aí trabalha um tanto de coisa. Aí eu comecei a pensar no todo. Sim. Né? Quando você abre os olhos, assim, começa a ver que existe algo a mais. Então, começa assim, mas por que isso é assim? Por que eu consigo isso? Uma pessoa que tem... Começa com as questões materiais. Mas tudo que faz a gente evoluir, Jaqueline, eu entendo assim, são os questionamentos. Porque se não existissem os questionamentos, a gente, né? Porque a gente, é igual, né, se falando aqui do mente holística, qual a razão de eu chegar e falar, eu vou, né, me colocar assim à frente, eu nunca quis muito aparecer assim de verdade e tal. E aí é algo, eu não sei, é algo que puxa a gente, você fala assim, onde vai dar isso? Eu não sei. Exato. E cada dia que passa, quando eu vejo aqui pessoas que vêm, né, estudiosos, pessoas preparadas, pessoas com a vivência, histórias incríveis de vida, e que com a gente conversa aqui, eu falo, é isso. Eu acho que está chegando num ponto de entender assim, que tinha uma razão maior, que não sou eu que falei, eu vou fazer isso. Que é o seu caso, né? O tanto que decorreu de histórias, de resultado para a sua história de vida, não é legal? Exato. E o despertar da sua própria vontade de ser, descobrir quem é esse ser. Porque você vê, olha os caminhos que eu percorri, inclusive... até na psicologia, eu tentei fazer psicologia 2 anos justamente para trabalhar com diabetes. Tem coisas que não dão certo justamente porque não são o caminho. E às vezes a gente remexe e fica revoltado e fica parado ali naquela revolta, mas tem alguma trava ali.
né? Então, eu dei vazão àquelas leituras iniciais que falei assim, não, se isso aqui não foi para frente, peraí, deixa eu ver outro caminho aqui. Nisso, o processo de vida também correndo junto, É né? lógico, é. Então você vai abrindo caminhos, as dificuldades, né? As questões da família, né? Tudo isso colaborou para quando eu me vi numa dualidade da pandemia, né? Sim. Vamos aqui puxar um pouquinho, porque essa parte aí entra as tentativas de ser psicóloga mesmo, É. sendo advogada, mas não deu certo ali, porque era especificamente para trabalhar com educação em diabetes. A associação fechou, o tempo foi, eu passei algumas dificuldades muito difíceis na minha separação, foi outro boom, que a gente faz aqueles viradas, né, de vida. Desafios Aqueles assim que desafios, exigem muito da gente. as questões da mulher, né? Então, nessa mistura toda, criar um filho, né? Meu filho músico, meu filho criança, meu filho adulto, meu filho adolescente, com todas as etapas enfrentadas, né? Claro. E aí aparece uma pandemia. Né? Uma pandemia que eu já estava casada com meu atual marido, que também é da área, Sim. né? Dentro, tanto holística como também na questão da infectologia. Então, acabei que eu fiz um curso. É isso mesmo. Mas isso traz um desespero assim na família, nos amigos, e você vai tentando acolher isso justamente porque você já tem uma experiência de ouvir, né, de outras pessoas. Mas eu também estava mexida, estava fazendo até terapia online. É isso mesmo. Só que essa terapeuta, deixa eu te contar, antes dela mandar esse vídeo, eu montei, me deu a ideia assim, falei assim, gente, eu já trabalhei tanto com ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, todo mundo está na internet, eu vou lá para a internet fazer uma coisa que eu gosto muito, que é dança expressiva, né? Porque eu também fui metida aí a tentar ser dançarina, bailarina, sei lá como é que faz. Não deu certo por uma razão mesmo de não ter testes. Eu não sabia nem como é que fazia quando eu estava com hipoglicemia na aula de dança lá da Maria Helena Nascimento. Eu não sabia que era hipoglicemia. Então eu achava assim, eu sou mole mesmo, não dou conta de dançar não. E ia embora para casa. Olha só. Hoje, depois do estudo, eu sabia. Mas esse brotinho ficou lá dentro. Claro. Então, sempre quando eu tinha alguma coisa, eu saía dançando pela casa. Olha né? Que legal. Para pintar, eu também gosto, sou artista plástica, né? Tem uma multidisciplinariedade aí. Sim. Então, eu falei assim, eu vou entrar e vou fazer dança expressiva, e criei um movimento chamado Dama. Né, dançando com minha alma na época, né? E muito primariamente, né? Eu falava, eu vou colocar quem quiser ouvir. Olha que aqui, legal, né? é isso. Vamos dançar, expandir. Aí tinha toda uma filosofia, né? Fui para o YouTube, fui criando assim, meio sem pensar. Essa minha terapeuta me viu, eu mandei para ela o vídeo e ela me manda um outro videozinho com o Lulu Santos como Uma Onda no Mar. Gente, aquela música... Só que quem estava dançando era uma série de pessoas diferentes, mulheres, homens, idosos, pessoas novinhas, né? Toda uma série de pessoas fazendo movimentos ali. Gente, isso podia ser simples, mas aquilo me impactou, que quando eu conto, eu chego a arrepiar. Porque aquilo foi um marco mesmo. Eu olhei e falei assim... Gente, por que eu estou sentindo isso? Pensei assim, isso é uma dança, mas eu fui olhando aquilo, deu um sentido diferente. Fiquei muito impactada. E no final veio lá logo Sistema Rio Aberto. Pronto, eu falei assim, passei quase que a noite inteira pesquisando sobre o que era Sistema Rio Aberto. Que legal, é isso, fisgou. Que legal. Foi isso, eu senti poucas vezes esse chamado. A gente chama, parece um chamado. É um chamado, Pois é, e eu pesquisei. No outro dia eu falei, meu Deus, por que aquilo ali não parou de latejar? E eu fui atrás de telefones, mandei e-mail
para todo lugar. Resultado, uma pessoa me atendeu, né? Eu vou falar para você como que a energia é forte, Virginia, não tem como. Eu só fui saber quem era essa pessoa depois do primeiro ano de curso que eu fiz. Olha só. Ela me atendeu e eu fiquei lá 300 horas. Falando. E trocando ideia, e até que ela falou, vem fazer uma aula, porque o Rio Aberto sempre preconiza a pessoa experimentar. É melhor experimentar do que eu ficar aqui tentando detalhar o que é. Ela falou, eu fiz, pronto. E onde que você foi? Em outra cidade? Não, essa conversa, essa descoberta foi durante o processo da pandemia. Sim. Então, foi aula pelo Zoom. Ah, tá online já. Online. Eu lembro que eu arranjei um cubículozinho assim lá no escritório do meu marido, fiz até lá dentro, depois eu tive a necessidade de ir acho que eu vou lá para a sala, vou para o meu ateliê, né? Então, fiz ali, fiquei encantada, procurei o que era, veio numa aula específica com outros representantes do Rio Aberto aqui no Brasil. Elas puderam me falar que estavam fazendo uma formação para interessados. Foi aí que veio o portal. Durante a pandemia, eu já estava fazendo arte-terapia com a Flora. Eu falei, meu pai, estava fazendo um outro curso, porque lá em casa todo mundo foi fazer curso durante a pandemia, né? Então, tinha feito uma seleção para um curso bem legal de artes na PUC Rio. Fui selecionada, tinha começado a tentar casar os dois, porque eu estava querendo ir para essa área, porque como eu fazia acolhimento lá no Day Clinic, também no consultório do meu marido, eu falei assim, eu vou me desdobrar, porque essa área, eu amo essa área, de estar em contato com as pessoas, né? Porque eu acho que eu preciso disso e é um caminho, né? Até de descoberta e de desenvolvimento meu. É uma troca também, né? É um desenvolvimento pessoal. Vou explicar por que eu estou falando isso. Então, o que acontece? Quando eu vi que tinha esse curso de formação, foi outro choradeiro, porque eu fiquei também... O povo ficava assim, olhando para mim, né? E eu lá com a Selva, com o pessoal lá do negócio, pelo Zoom, explicando o encantamento que eu estava com ele. É uma explosão mesmo, de uma energia de reencontro, parece. A minha personalidade falante, com essa plástica falante, apareceu. Sim. O Rio Aberto trabalha com várias, com a noção das falsas personalidades. Não que elas sejam falsas, mas que são variadas. As personas mesmo. Né? Na psicologia. Na psicologia a gente fala assim. Mas aí... eles pegaram e me mandaram a ficha de inscrição, me inscrevi, meio assim, né? Preenchi todos os papéis, por lá e fui. Nas primeiras aulas eu tive quase que uma catarse, né? Eu vi que tinha um grupo denso, né? De pessoas de todo o Brasil e fora do Brasil fazendo a aula. Sim. Né? Fiquei encantada e descobri que o Sistema Rio Aberto, que fez aqui, formado, né, sistematizado por Maria Adela Paucos, na década de 60 e 66, né? Ela também era uma buscadora incessante, também dessas assim, né, de deixa que eu chuto. Sim. Foi atrás, encontrou Suzane Milderman, que também já trabalhava com essa questão da espiritualidade, e ela acabou conhecendo variadas técnicas, né, de mobilização para abrir a consciência, né, para expandir a consciência humana num desenvolvimento integral do ser. É isso. Né? Com os aspectos que você acabou de falar na apresentação, né? Emocional, físico, né? Psíquico, todos esses sistemas que a gente mobiliza, né? E aí ela começou a sistematizar os conhecimentos orientais, né? Que tem uma dificuldade de chegar até nós. Oriente, é diferente. Com certeza. Então, o que ela fez? Ela sistematizou isso,
né? As técnicas orientalistas, apolíneas da filosofia grega, ela trouxe coisas da yoga, do Reich, muita coisa dos parâmetros de Gurdjieff, né? Sim, maravilhoso. Exato. Então, ela trouxe isso e o sistema Rio Aberto se condensou nessa sistematização de técnicas de mobilização da expansão da consciência, né, para com todos esses aspectos, né, mental, emocional, físico, espiritual. Sim, Não é uma religião, sim. mas é um sistema extremamente espiritualizado. O primeiro ponto do sistema é o movimento vital expressivo, é um portal de entrada, tá? Onde você desenvolve ali dentro a desmecanização do nosso pensamento. Nossa, é maravilhoso, né? É realmente, né? Ainda mais quando assim, você contando quanto foi estudado, né? Para trazer isso, né? Para essa técnica, vamos falar pela Maria Adela, né? É uma psicóloga, ela lutou muito na época, porque tinha, se eu não me engano, guerras, né, ali acontecendo naquela época, ela não conseguia encontrar nada que ela pudesse Ela nasceu expandir. onde? Na Argentina, Argentina. tá? O sistema nasceu em Buenos Aires, na Argentina, e ele vem, todo o pessoal, logicamente, mandou para você. Ah, que coisa boa. Porque conseguiram fazer com que ela escrevesse o livro. Ah, então. Entendeu? Porque ela Nossa, resistiu que muito. prazer, obrigada. Então, em nome da equipe do Sistema Rio Aberto, tanto Argentina como nos 11 países. Olha só, o título já é lindo. Estou me arrepiando inteira. Do corpo para a luz. Muito obrigada. Agradeço lá em meu nome. Vou ler com todo carinho, todo carinho. Aí a Cordilheira dos Andes, que é onde também ela recebeu a inspiração do nome Rio Aberto. Rio, né, com esse fluxo de água em constante transmutação e com esse fluir de conhecimentos, porque ele é intradisciplinar. Né? Você tem pessoas variadas que fazem o sistema Rio Aberto acontecer, tanto às vezes ela é psicóloga, né? Ela se tornou psicóloga para fazer todo o desenvolvimento também disso daí. A fundação hoje é um instituto internacional, são 11 países, eu acho até que já aumentou. Sim, sim, é sempre. Agora, nessa coisa da pandemia que a gente estava falando do online, facilitou demais também isso, né, Jaqueline, para a gente conhecer outros movimentos que estavam acontecendo, que a gente não tinha acesso, né? E como a própria Maria Adela diz, o sistema dele não é fechado. É um rio mesmo, né? Que vai... Ele é uma escola de quarto caminho, que condensa ali alguns, como eu falei, uma sistematização de várias estratégias, várias técnicas. Então, começa com o movimento vital expressivo, depois vai para o... Existe outros, como a própria meditação, como o trabalho sobre si. Agora, por exemplo, no segundo ano que eu inicio, porque o meu propósito é me tornar instrutora. No momento, eu sou coordenadora desse processo. Sim. Então, coordenadora de movimento vital expressivo, ele trabalha especificamente, assim, dentro desse conhecimento, em fazer essa mobilização do conhecer-se, mergulhar na sua alma, estar em contato com a própria alma, primeiro em você, para depois você servir como um transformador social também, entendeu? Você acaba com o conhecimento de si mesmo, a prática disso diária, por isso que eu falei, traz toda uma concepção oriental, né, das técnicas vivenciadas no mundo, para o nosso dia a dia. Isso configura um pouco a técnica do quarto caminho, né? A visão que você precisa estar em contato com a sua essência para poder entender um pouco por que você está por aqui. Isso. Transformar um novo olhar sobre a humanidade, na verdade. Essa consciência corporal também, ela é muito importante, né, Jaqueline? E isso certamente
que você está descrevendo nos movimentos, é bem também, volta muito para isso, eu imagino, não é isso? Sim, porque quando você fala movimento vital expressivo e você está falando de conscientização, você está falando dos corpos sutis também, que Sim, envolve isso, né? sim, sim. Então, nós sabemos que quem faz esse trabalho dentro do ritual energético, Sim. a gente sabe que cada centro está correspondendo a um chakra, na verdade. Então, lógico, a gente chama isso de centros de inteligência. E cada centro de inteligência corresponde a órgãos do nosso organismo. Ali tem hormônios, né? Não é à toa que quando a gente faz ginástica, a gente ali desprende vários hormônios. Só que isso passa por uma conscientização durante uma aula de movimento. Não é assim, movimentar apenas. Acaba que a pessoa, quando olha, pensa, mas isso é uma dança. Acaba sendo também, porque as pessoas vão ficando tão harmônicas quando vão fazendo, que quando você movimenta um centro baixo, para pegar justamente essa energia dos centros baixos, que está ligada à terra, né, que está ligada a essa vitaminação que a gente precisa, a segurança do crescimento, da descoberta, do apoio necessário que os demais centros precisam para você chegar a uma harmonização maior. O que você precisa? Você precisa ter consciência daquele movimento que está sendo feito ali. Então, não é qualquer movimento. Isso tudo vem com a música também. Então, dentro do movimento vital expressivo e dentro do sistema Rio Aberto, a música também é muito importante. Não é qualquer música que você coloca para um determinado centro. A gente vai aprendendo como lidar com os elementos da música. Isso é muito importante. E aí, o que é mobilizar? Despertar. A gente não vai trocar ele de lugar, não. Sim, sim. Para que ele possa nos ajudar a ter consciência daquelas virtudes ou daquelas, não é virtudes, daqueles aspectos que aquele centro traz. Você está mobilizando, por exemplo, despertando o seu cardíaco, né? Você está lidando com o amor universal, você está lidando com essa troca, com essa disposição de ajudar o outro, né? Mas você não consegue ajudar o outro se você não se ajudar. Com certeza. Eu falo que é como no avião, né? Fala assim, a máscara cair de oxigênio, você põe primeiro em você, depois você vai ajudar o outro. Mas é isso, todo esse processo, né, de busca que você falou, desde a sua criancice, né, da sua infância e jovenzinha, eu vejo que é isso, né? Ele leva a um ponto que quando a gente chega em determinada idade, assim, né, depois dos 45, isso. A gente sente mesmo, né, que o resultado de tudo que a gente vivenciou é para trazer essa leveza, quando a gente se torna consciente disso, porque às vezes as pessoas normalmente, né, não tem essa facilidade de entender processos dolorosos. Eles vêm, não é por mal, eles vêm para nos mostrar que tem as possibilidades da gente trazer aquilo, transformar em algo bom, né? E essa coisa da dança, eu sempre falo, a questão de fazer exercício físico, eu tenho dificuldade, porque eu não tenho, assim, um ritmo, né? Uma coisa... Mas eu entendo, cada um é diferente do outro, tem gente que adora, tem outros que não. Mas a dança, eu sempre, assim, me chamou realmente a atenção, sabe? Essa coisa de se expressar pelo corpo. Agora, aqui não é só uma expressão, é isso que eu estou achando incrível nessa conversa, né? Que exatamente não é só uma expressão corporal. Não. Ela é muito profunda. Porque e uma até o nome é mobilização. inspirador, né? É um rio, águas são ligadas, né, às emoções, quer dizer, é todo um fluir. Um fluir, né? E é muito interessante, espetacular, estou achando assim sensacional. E a sua busca aqui, por exemplo, como agora, né, essa coordenadora, acho que é essa função que você falou. Coordenadora. Qual que seria o próximo passo, né, para existir em Goiânia alguma coisa assim nesse sentido? Eu não sei se é.
É importante também nessa fala sua a gente pincelar, Isa, que essa mobilização através da música, ela busca realmente, além dessa expansão de consciência, para entender. Porque assim, se você encontra uma trava no corpo, provavelmente tem uma trava correspondente dentro do seu emocional. Com certeza. Logicamente, a gente não está falando aqui de regras gerais, porque o Sistema Rio Aberto não trabalha com dogmatismos de nada. Sim. Ele respeita exatamente aquilo que você está naquele estágio para você compreender. Essa é a conscientização. E a conscientização também é de limitação. Quando você vai fazer uma aula de Rio Aberto, um bom instrutor, que esse instrutor é formado, porque toda a certificação vem da fundação na Argentina. Uhum. Hoje eu sou credenciada como coordenadora pelas representantes aqui no Brasil, né? Que temos aqui centros representativos aqui em Brasília, na UNB, né, com Selva Telles, Socorro Miranda, temos representação em São Paulo, que representa inclusive lá na Fundação a Denise Doriguelo, que tem um centro lá. Temos um grande centro em Campinas, que não sei a diretora, me perdoem, né, não lembrar, mas é um centro de formação também, e que trabalha inclusive com o município. Tá? Que legal. Porque o Rio Aberto ele tem também como um tratamento complementar, integrativo, ele faz parte dos sistemas, né, integrativos. Também traz para si a bandeira da paz, né? Nós temos essa certificação. Então, todo esse movimento de expansão para o conhecimento do que é essa escola, ela está se expandindo. Vai haver outros cursos. Esse que eu fiz online, hoje ele está se transformando, eu vou ter que ir, né, presencialmente, né? E a complementação vai acontecendo. Vai abrir outro em Brasília agora, presencial. Eu acho que já vão estar anunciando aí, provavelmente. Aqui em Goiânia, isso é pioneiro, porque eu procurei muito pessoas que estavam fazendo, mas esse curso não foi feito, não há ninguém que eu conheça fazendo o Sistema Rio Aberto. E eu estou fazendo primeiro com algumas interações interdisciplinares com a constelação familiar, porque ele tem muito essa... Você me viu, acho que não foi? Foi lá com a doutora da Guimarães. Exato. Então, aquilo lá foi um pedacinho do que pode ser feito, não é o ideal, porque o ideal para uma abertura assim teria que ser mais ou menos de 40 minutos no mínimo ali, uma aula do Rio Aberto, com todas as etapas feitas assim de maneira que a pessoa possa mesmo encontrar essa harmonia, né? Ela geralmente dura 1 hora, algumas coisas mais adiantadas até 90 minutos, né? Então, seria grupos assim. Então, eu procuro hoje, que eu estou saindo de casa, né? Montar isso mesmo. Então, eu estou fazendo grupos, por enquanto não tenho ainda um local meu. Sim. Esse é o ideal. Mas isso aí é um caminho, mas o Rio está aberto. Isso, vamos, né? Você pensando pela integração entre as pessoas e tudo que existe, na verdade, eu acho até que é ideal montar grupos nos salões em que a gente conhece. Eu gosto muito daquele espaço. Sim. Tem espaços perto da minha casa onde a gente pode estar fazendo grupo, até se a pessoa chamar para fazer um grupo familiar. O importante é que a roda de movimento aconteça. No movimento vital expressivo, que eu posso falar com mais assim, tranquilidade, esse trabalho é feito em grupo. Tá? É feito em grupo e é feito em roda. Ideal. Eu até arrepio, menina. A energia, a roda traz todo um outro... uma energia a roda, diferente. né? Mandala. Não, perfeito. A dança circular, né? O Rio Aberto, ele vem transversalmente com todos esses conhecimentos, né? Não há um público-alvo, assim. O público-alvo é aquele que busca. E a questão de quantidade de pessoas, tem um número? Isso aí tem, se você for ver nos vídeos do Sistema Rio Aberto, porque lá na fundação, você vê aquela roda dupla.
Uhum, É uma energia muito grande. Mas, devido a todo o contexto que a gente está vivendo, a gente procura ter um adequado ao local que a gente está. Aquela roda que você viu ali devia ter o quê? Umas 30 é, pessoas ali, é, né? Porque a gente pautou por um cuidado especial, né? Mas ali sim, cabe mais. Mas eu procuro mais ou menos naquele espaço, sim, né? Logicamente eu tenho que ver o espaço aqui. Se eu fosse colocar aqui, né, teria que ter todo um cuidado claro. que a gente toma para fazer grupo presencial, Uhum, tá? uhum. Existem grupos online que a gente sempre convida, você vê que lá eu estou É, sempre divulgando, com né, que a certeza. Você já gente me pode convidou e eu, né, faça. vou fazer, vou É, fazer. É igual eu te falo, né? Agora também, que a gente sempre tem, cada um de nós tem nossos é. processos, né? Mas eu falei essa questão de fazer algo, né? Quem sabe a gente faz um grupo junto, Então, isso, você olha, monta com grupos de amigas suas, a gente pode fazer aqui nesse espaço maravilhoso que você tem. então, pois é, na hora que você estava falando, eu estava Você pensando nisso, pensa aí, porque já pode vai. chamar que você vai conhecer, você vai gostar. Então, eu acho que tudo é isso, né? As parcerias, os É, movimentos, eles vão exato, acontecendo exato. exatamente como E precisa. deixando claro que não para ali. Uhum. Como é uma escola de desenvolvimento pessoal e uma escola de quarto caminho, o que acontece? Ele se estende ao diário. Então, você sabe que a hora que você sai dali existe um desdobramento, porque as etapas do sistema vai desde o esvaziamento, passando por todos os processos de cada centro, com as inteligências pertinentes. Aquilo, o que é isso? Você está lá no básico, fazendo os movimentos, sendo conduzido pela coordenadora, a gente chama de focalizador, né, também, Uhum. para fazer aquele caminho. Às vezes você tem alguns comandos para você poder puxar a consciência para si, depois você vai andando. É uma coisa difícil, você fica mentalizando e pensando, vai fazer isso. Pois é, mas na prática isso se dá de uma maneira tão Leveza, né? fluida, que a hora que você chega no coronário, né, que é o centro realmente da emanação, da irradiação, da conscientização, você consegue quase, no começo eu usei essa palavra, essa catarse, né? É. Mas é mais ou menos isso. Uhum. Alguns mais, alguns menos, alguns processos. Depois disso, isso fica reverberando em você. Existe na continuidade do trabalho esse mergulho também na sua vida. Uhum. Porque a partir do momento que você começa a mobilizar ali algumas inteligências que aquele centro trabalha, você vai também com a desmecanização do seu corpo. Porque quando você está em roda, o que você faz? Você começa a perceber o outro. Uhum. Percepção é o primeiro passo, né? Para essa modificação, essa expansão da consciência. Por que tem um guia? Porque é exatamente isso, é na imitação que você vai descobrir o seu movimento pessoal. E no movimento vital expressivo, nós fazemos essa condução justamente para a pessoa descobrir qual é o seu movimento, o seu movimento. É único, né? E movimento aqui, a gente não está falando só de mover. O movimento na verdade, o que você vai transformar. Então, né, É o movimento da alma. Exato. Aliada ao corpo, vem um sentimento, vem uma fluidez. A clareza isso. De quem você é. Porque quando você vê o outro, você imita o outro. Mas quando você solta no movimento com aquela energia gerada, você se descobre fazendo aqueles movimentos de maneiras diferentes. A gente chama isso de desmecanização. Essa desmecanização, com a persistência, você vai levando para outros centros e vai levando para a sua vida. Quando fala que centros são centros energéticos, isso. Que são os chakras. Isso. Falar mais, né, para o pessoal entender. Porque a gente está sempre parado estudando o Rio Aberto, eu chamo de centros, mas são os chakras, os né, chakras, de energia. Porque a gente sabe, né, que você já falou sobre isso, mas para as pessoas entenderem é legal porque quando determinados movimentos trabalha mais, como você falou, os centros
mais de É, baixo, né? Quer é. dizer, as energias mais densas, vamos dizer assim, elas vão Que são os sutile- sustentáculos das demais. é, Depois você vai passando para os segundos, que são os é. lombos sacros, onde você tem uma malemolência. Depois vai para o terceiro vegetativo, onde você está em contato com o seu próprio eu. Há uma expansão ali de consciência de quem você é, né? E tudo mais. Vai passando para o cardíaco, onde você tem uma abertura, né, para o amor, né, É, incondicional, aquela troca quase que filantrópica, né, de é, energia, né, é. essa negócio, vai passando por laríngeo, onde você está trabalhando a sua comunicação, a criatividade, E né, desperta, né, isso vai isso. despertando a visão, né, o centro frontal, né, onde você está tentando abrir novos horizontes, até o coronário, onde você consegue irradiar melhor toda essa energia que você gera. Mas isso, quando a gente detalha, fica um pouco didático e mental. A hora que você vai para a prática, e aí combina, sabe, Isa, com uma parte muito importante, que é o compartilhar, Uhum. né? É Então, muito importante não, mesmo. eu realmente me encontro apaixonada, porque como eu venho de um trabalho, eu fui Rosa Cruz também, muito tempo, né? Foi uma época que isso me prendeu muito. Então, eu vinha muito do mental, a minha família também é muito isso. Eu venho muito nesse trabalho, apesar de ter uma vida muito emocional, o equilíbrio você Aham. encontra ali, o caminho do meio. É. Por isso que ele é bem transversal, É. porque na verdade é toda uma escola que tem várias etapas, essa é a primeira, movimento vital expressivo, ele vai trazendo um propósito, o propósito é de expansão da consciência para uma mudança da divisão humanitária, a visão de humanidade, que nós precisamos transformar. É Né? isso A mesmo. gente está num momento em que a gente viu a necessidade de transformar a realidade que a gente vive. É, com certeza. E é um momento também que, assim, essa necessidade, ela precisa ser, assim, desperta na gente, porque às vezes a gente ouve, vê e fica e continua do mesmo jeito, né? No sentido de mais cômodo não ir buscar, é mais cômodo ficar na minha, enfim, numa zona de conforto. Mas, assim, como que é que você vai fazer, no caso, assim, para a gente, até já indo caminhando para o final, né? Passa Nossa, muito passa rápido rápido. a questão, assim, de fazer os chamados, assim, as pessoas para se juntarem. Você tem um grupo, você coloca só no seu canal, como que é que você faz? Porque eu acho que a partir daqui a gente, obviamente, vai, né, divulgar lá no YouTube junto aqui com a Mente Holística. Então, para as pessoas, é lá, o caminho é lá. Por exemplo, você vai fazer um grupo, aí você tem o chamado, assim como eu já recebi, né? Assim, vai ter, às Isso. vezes online, às vezes presencial, tudo é lá, então. Olha, eu estou preferindo montar nesse primeiro momento. Eu divulgo muito os grupos online, porque como em Goiânia não tem, O espaço, assim, o próprio. que eu quero é o espaço próprio, mas eu estou agora nessa etapa, eu estou formando eu estou começando a trabalhar, já tenho até isso planejado, redes profissionalizadas. Por quê? Porque tem um lado fundamental, que é esse contato, essa troca, né, para apresentar o sistema. E também estou aberta, como a doutora Dagmar, né, como eu faço, né, Sim. essa introdução com ela. Dela, eu conheci o espaço, então eu estou juntando uma coisa com a outra e estou montando grupos mesmo. Então, tem que entrar em contato, justamente porque tem que ter uma É, quantidade necessária. Eu não sim. posso Abrir, abrir e fazer total. uma. Não, eu tenho que ter uma quantidade por causa da segurança hoje, porque a Covid não acabou. Não, acabou, A gente tem que ainda ter um cuidado, né? E eu sou chata com isso, É sou claro. conhecida com essa chatice, né? De ficar. Mas, bem, então eu estou fazendo essa mobilização profissionalizada, né? Aos pouquinhos, né? Foi até meu projeto, que a gente chama de TCC, projeto final, de trazer isso para cá. Entendeu? Trazer o Rio Aberto para as pessoas conhecerem, não só no espaço idealizado meu, mas no prático, na prática,
Vamos montar um grupo? Vamos. Então, igual eu brinquei aqui com você, mas pode ser. É Pode claro, ser pode mesmo. ali no espaço onde você me viu, né? Também. Isso aí são mobilizações que eu já comecei a fazer. Né? Por Então, quem exemplo, quiser entrar em contato, ou nas redes, ou no meu telefone, né? No meu WhatsApp. Isso aí está tudo me à veio na disposição. cabeça, assim, por exemplo, em empresas. Por exemplo, né, os funcionários estão, lógico, né, tem Sim, toda essa coisa de ficar o dia sentado, enfim, e conscientizando pode ser corporal feito. também, é isso que Pode ser feito, às vezes inclusive na própria empresa, pode é ser isso, feito, pode ser que me feito. veio. Porque existe também essa mobilização, tanto para abrir o espaço para a pessoa ter força, porque a gente trabalha no movimento com o quê? Potencialização da capacidade humana, né? Perfeito. Potencializar. Então, existe toda uma trajetória, tanto para você irradiar, como você também aterrar e Isso, e ter trabalho. força de vida para seguir, E, exatamente. logicamente, esses trabalhos, né, são para você se conscientizar daquilo que você está fazendo. Uhum. É impressionante a energia que gera. Olha, eu tive eu vou tentar fazer rapidinho esse exemplo. Eu tive uma experiência de quase perda de uma pessoa muito amada, logo no começo do sistema. Eu já estava com quase 5 meses de trabalho. Se eu não tivesse, mesmo com toda a carga de experiência e contatos médicos que a gente tinha, se eu não tivesse um centramento que eu aprendi logo nos primeiros meses, eu não daria conta de atravessar. E assim, é impressionante o tanto que eu mobilizei essa força de aprendizado que eu tive no começo para dar conta de passar pelo momento. Então, para mim, isso foi muito forte, porque me deu tanta emoção poxa vida, eu realmente estou num local onde eu consigo, na prática, É isso. mobilizar essa energia de reconstrução. Mas é isso, a gente tem essa força, só que a gente não entende como despertá-la. Isso. E esse caminho aqui eu entendi que né, que ele nos leva a isso. Isso. Paulatinamente, obviamente, né, e naturalmente, se a gente vai se deixando fluir, influenciar, sendo levada mesmo por essa busca, né, de querer Você se tem que estar estruturar. aberta para isso, né? Exatamente. Então eu entendi que traz, E né? com Que traz muita isso. alegria, porque Dança. uma das tem um livro lá do dançarino, como é que é, gente? Agora eu sou péssima para lembrar nome das coisas, né? Mas Tornando-se Dançarino, sabe? Aham. Michael Robbins, se eu não me engano. Gente, quando eu li o livro, que faz parte da biblioteca do Rio Aberto, né? Porque ela Aham. não queria ler, escrever, a Maria dela, porque ela achava que engessaria um sistema que está sempre em construção. As pessoas, quando se tornam participantes do Rio Aberto, eles vão conduzindo a roda, né? Porque a roda cria aquele campo Né, de uma egrégora informação, mesmo, de força. exatamente, muito forte. Então, ela participa da construção, dos fundamentos do Rio Aberto e da transformação daquele grupo que está trabalhando. As pessoas se tornam dançarinas. E quando a gente chama esse termo dançarina, porque realmente a vida é uma dança. Com certeza. É isso mesmo. É um eterno bailar que a gente não sabe aonde a gente vai parar, mas a mobilização da música, hoje a gente sabe que até no Alzheimer, né, você consegue acessar, né, o seu consciente, os seus inconscientes, fazendo através da música. Todos esses sistemas, esses elementos que Maria Adélia conseguiu condensar dentro das várias estratégias, que são, eu tratei aqui de duas, né? O movimento vital expressivo, o trabalho sobre si, a meditação, a massagem energética também, a massagem considerada por ela, que é o último ano do curso, e tem outros, né? Claro, você vai continuando, mas são 3 anos no mínimo para você se tornar instrutor. E essa massagem é talvez a forma mais amorosa. Ai, que legal. Porque trabalha com o toque, né? E você tocar o ser humano, transformar, dar a sua energia. Eu estou aqui conversando com você, eu estou aqui olhando seus olhos, que é um portal de entrada. Sim. Né? Então, a gente está tendo uma troca. Quando a gente trabalha no Rio Aberto, essa questão da voz,
do olhar, né? Da posição. Isso aí conta quem você é. Com certeza. E é isso um pouquinho do que a gente faz inicialmente no movimento. Depois a gente vai desdobrando. E aí, assim, voltando ao início, quando eu te apresentei aqui, né, que eu falei, inclusive, que eu não te conhecia pessoalmente e que eu já te defini como uma pessoa leve, é isso, é o sentimento mesmo que passa uma pessoa que está aqui na minha frente, que trabalha com que tem esse conhecimento, está trabalhando com isso, está trazendo de alguma forma, até orgânica ainda, no caso, né, para Goiânia. Então, eu espero que realmente, Jaqueline, que mais pessoas, né, tenha o prazer de te ouvir, como eu estou tendo, e que a gente possa, com certeza, fazer alguma coisa juntas ainda, enfim, são encontros, né? Eu falo que nessa estrada que todos somos andarilhos, uma hora encontra alguém e fala, agora é um parceiro, né? Então, é isso. Isa, o maior prazer que eu tive nesses últimos dias aí foi o seu convite, porque me fez alimentar mais ainda um sonho que eu pensei que tinha terminado, sabe? Essa interação minha social mesmo. Uhum. Eu vi que não tem jeito, a gente quando começa, a gente tem que mergulhar. E eu posso falar só uma última coisa? Claro, não tem. Eu estava esses dias fazendo unha mesmo, né? Que é um desafio para mim, porque, nossa, como eu já ruí unha na vida, meu Deus, mas bem, deixei crescer. E a menina começou a falar, né? A mocinha que estava ali fazendo lá o meu cabelo, né? Aquela coisa que eu não pinto cabelo, eu gosto de deixar, mas eu não... Aquela coisa assim de novidade. Falei, gente, por tanto tempo eu vim aqui no salão, né? Aí ela começou a entrar nesses problemas que nós estamos enfrentando. E eu falando assim, como eu estou conversando com você, né? De uma visão que o Rio Aberto tem, porque sempre que eu tenho oportunidade, é isso que eu chamo de trazer para a vida prática. A hora que eu parei, ela estava assim, emocionada. E a menina virando para mim falou assim, olhou para a menina e falou assim, você viu? Olha, mandaram um anjo para falar isso para você. Eu falei assim, gente, é o Rio Aberto. Porque, queira ou não queira, quando você traz uma palavra também, que é outro problema, né? Lógico. Você poder se expressar, ajudar a pessoa a pensar. Né? É isso. Não é introduzir um pensamento já pronto, que o Rio Aberto não trabalha com isso. Nós não questionamos a fé, as crenças de ninguém. Mas isso me emocionou muito. E eu falei, nossa, graças a Isa, porque isso é importante para a vida da gente, essa troca. Com certeza. Né? É isso mesmo. É muito aprendizado que a gente vai tendo na vida da gente, para a gente guardar só para a gente. É o que a gente guardar, né? Um tipo de comida né? Ali num pote fechado, se a gente não for tirando e substituindo, ele vai dar os crunchinhos. E tem uma coisa mais importante que a gente trazer para as pessoas, é que em contato com as pessoas, elas também trazem a realidade delas e nos ensina muito mais. Isso que eu aprendi na minha vida. Né? Aprender com o outro é uma coisa fenomenal. É verdade. Entendeu? Acabou, Jaque. Vamos ter que falar, né? Tchau, mas só Vamos breve. A gente está por aí. Olha, muito, muito obrigada, viu? E assim, esse presente aqui realmente, né? Tá no coração, vou ler, vou mergulhar e de verdade, muito, muito obrigada, viu? Isa, eu agradeço e parabenizo imensamente toda a equipe do Rio Aberto, agradece a oportunidade de contar um pouquinho, né, do que é para o seu público e que você faça isso sempre, né, porque eu vi um pouquinho da sua história. Eu assisti. Aí comemorou até bodas esses dias, aí recasou-se. Tem toda uma história também, né? É isso, eu acho que, como aqui é o contrário, né? Eu não falo muito de mim, eu ouço e tal. Aí aquela live foi um convite, porque ele falou, não, você tem que falar e tal. Mas é isso, a gente tem muita coisa mesmo, assim, de vida, né? De história e tal.
Mas é isso, que Foi bom muito que você... importante eu acho, sabe? Aquela moça Sam, Sam, ela foi muito inteligente porque é importante ter referências. Não é porque as referências são maiores, melhores, não é, porque são referências. E quando você chega perto de uma referência, você se sente bem, é porque aquilo é verdadeiro, uhum, né? é. Então, é Obrigada pela importante. audiência. E é Com isso. certeza, minha querida. Muito obrigada a você. Obrigada. Eu. E nós vamos ter muita coisa boa para ver por aí, gente. Assistam lá, compartilhem e se inscrevam no canal. Ajude a gente a divulgar tanta coisa boa que vem por aqui. Obrigada.